O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga. Este é o podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado de Matias Pinto, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e o meu xará Leandro Stein. Time completo de novo. Tá bem, Felipe Lobo? De volta depois de tomar um chá de cadeira, um chá de cama, porque o mosquitinho picou. Tudo bem, Felipe Lobo? Saudade da tua voz. Salve, salve, meu caro e a mim. Salve, salve todos. Está em bons dias, todos amigos. Tamo aí, né? Tamo aí. Entendi. Só vou dizer que tomem cuidado com, muito bem dito. Com a dengue. Eu que quase não saio de casa, moro no 6º andar, mesmo assim o mosquito veio. Então tomar cuidado. Agora eu tô usando aqueles negócios na tomada para evitar os mosquitos em todos os cômodos da casa. Eu deixava antes só no quarto, agora eu tenho que deixar em qualquer lugar. Que olha, não é uma experiência agradável, não. Tamo aí. Bruno Bonsante, muito boa tarde. Boa tarde. França e Croácia, final da Copa de 2018. Quem jogou mais, Griezmann ou Paul Pogba? Boa tarde. Essa é uma boa pergunta. É engraçado que a galera reclamando de supervalorizar o Pogba, né? E eu começando a achar que ele tá sendo, na verdade, subestimado, né? Que ele era um belo jogador e ele fez uma grande Copa do Mundo, né? Acho que o Griezmann, da seleção francesa, no geral, sempre foi um jogador mais importante, mas o Pogba teve uma participação muito, muito importante no jogo no título da França, no meio-campo ali em que ele era, tipo, com o Griezmann um pouco mais avançado. O Griezmann era o principal polo de criatividade, mas ele era, né, dos jogadores mais centrais de campo, esse responsável por fazer a ligação com o ataque, né, com passe, com dribles, com criatividade, né, o Matuidi fazendo um pouco mais físico. Ele foi um grande jogador, ele ainda é, né, não quero aposentar o Pogba, né, mas assim, ele está suspenso por 4 anos, ele já tem uma idade um pouquinho avançada, mas teve uma carreira muito acidentada, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi uma notícia triste dessa semana. Ô, Matias Pinto, é meu nome. Você sabe que o Paulo Júnior tá bravo com você. Nossa. Né? Nosso amigo Paulo Júnior tá bravo com você. O que você fez? Porque o Matias Pinto chama o podcast Som das Torcidas de o decano da Central 3. Meu time. Sim. Só que nos registros da Central 3, o meu time de botão foi publicado antes, né? E aí, isso está em disputa. Eu expliquei para ele que o Matias conta o dia da gravação, não o dia da publicação. Aí o Paulo falou, não, tá errado, vou entrar com uma representação para tirar o Som das Torcidas do ar sempre que você falar um negócio dele. É aquela discussão da Ponte Preta e do Rio Grande, né? Ah, tem isso, Perfeito, explica pro povo qual é a discussão. Que a Ponte Preta julga que é o time mais antigo que nunca parou. E o Rio Grande diz que é o primeiro a ser fundado, mas os ponte-pretanos dizem que não tem a ata de fundação. Que o 19 de julho, né, que é a data de fundação do Esporte Clube Rio Grande e que virou, né, o dia do futebol brasileiro, por ser, né, o clube mais antigo em atividade, porque não foi o primeiro também, né, tem isso, né, por exemplo, o SPAC é anterior a ambos, né, mas o SPAC fechou o departamento de futebol profissional. Enfim, é uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, mas eu não sabia que o Paulo tá... Próxima edição de Som das Torcidas, vou dar uma gozada. Leandro Stein, meu abraço para você. Saiu a papeleta da CBF toda preta, e no lugar do distintivo da seleção brasileira da CBF tá uma impressão digital, assim, porque esse é o distintivo que fizeram para a CBF da luta contra o racismo, sob o slogan "Uma só pele, uma só identidade". Quem fez o mestre de cerimônias foi o único assessor de imprensa que eu conheço que aparece na frente das câmeras, não atrás das câmeras. Ele está sempre, é o único que eu conheço que é um papagaio de pirata e assessor de imprensa. E está respondendo por processo, né? Está respondendo por uma... Não sei se o processo está na esfera judicial, mas a CBF tem o que responder a respeito de mensagens sistemáticas desse senhor para funcionárias mulheres da CBF com assédio sexual.
Mas na CBF pode tudo, né? Para algumas pessoas na CBF tudo pode, tudo está liberado. O Rodrigo Paiva é uma dessas pessoas. Não por coincidência, um homem branco. O que contradiz de partida, né? De premissa inicial, toda essa ladainha da CBF de que é uma só pele, uma só identidade, que a convocação é para fazer amistosos contra o racismo. Que bonito. Leandro Stein, Bento, Ederson, Rafael, Danilo, Ian Couto, Ayrton, Wendel, Beraldo, Gabriel Macalhães, Marquinhos e Murilo, André, Andréas, Bruno Guimarães, Casemiro, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá, Pablo Maia, Endrick, Martinelli, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior. Dava para fazer 6 times aqui. Eu acabei de cantar 40 nomes. Eu sou de um tempo que a convocação tinha menos gente. Não sei se aumentou o tamanho dos ônibus. Cabe, assim... Tá lotado o busão, hein? Alguém vai ter que ir. Parece a pré-convocação de 66, né? Cara, muita gente. Como é que tá você, meu chapa? Tudo certo. Bom, assim, essa convocação me chamou um pouco a atenção alguns pontos. Um deles é a própria questão dos jogadores que trabalharam recentemente com Dorival Júnior, né? Até foi perguntado isso durante a coletiva de imprensa. E ele enfatizou, né, como trabalhou com basicamente todos os jogadores, exatamente pela longevidade dele em vários clubes, né? Ele até menciona o Danilo, e de fato, se você pensar que é um cara com uma carreira tão extensa na Europa, mas que jogou com Dorival nos tempos de Santos, né? Isso, ele tem um conhecimento grande, mas ainda assim, né, chama atenção, por exemplo, Rafael convocado, enfim, Ayrton Lucas, Andrés Pereira, Pablo Maia, tem seus homens de confiança, mas assim, o que ele acaba chamando também são os principais destaques em atividade na Europa, né? Assim, muitos jogadores que estão em viés de alta nas suas competições acabam integrando a seleção. O Savinho é um nome importante que era esperado, né? Pensando naquilo que o Savinho vem jogando pelo Girona. O meio-campo com muitos jogadores da Premier League, né? Bruno Guimarães e Douglas Luiz não são necessariamente uma novidade, e são 2 jogadores que estão comendo a bola por lá. O João Gomes, que é um desses que trabalhou com o Dorival, também chama atenção, mas de maneira positiva, né? Esse mês ele até está concorrendo ao prêmio de melhor jogador da Premier League pelo Wolverhampton. E, assim, acho que a grande questão da convocação, mas que não tem muito para correr em relação às escolhas, são as laterais, né? Eu estava até pensando em outros nomes possíveis para as laterais, além daqueles que o Dorival chamou, mas é bem difícil, né? Assim, conseguir dar um nome tão assertivo em relação a outras opções, principalmente na direita. Vai o Danilo, que tem jogado de zagueiro na Juventus e tem jogado muito bem, mas não tem opção para a seleção, né? A posição, e o Ian Couto, que acho que ficou com um viés de baixa, especialmente pela dificuldade que ele teve para marcar o Vinícius Júnior no confronto direto contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. E aí na esquerda o Ayrton Lucas, que é um desses casos de trabalho com o treinador, mas também tem sua capacidade, né? Tem seu histórico positivo recente, e o Wendel, que também acho que chama atenção, né? Tá numa sequência aí de temporadas no Porto. É um jogador que acho que até se esperava mais quando ele surgiu, né? Que ele se consolidasse, mas não se consolidou, e acaba aparecendo nessa convocação com uma surpresa. Mas é difícil apontar para as laterais, né? Pensar que outras alternativas, não sei, Wanderson, Caio Henrique também não estão à disposição, então não era uma escolha simples. Outra que me chama a atenção, entre os Murilos, na hora que falou o Murilo, eu pensei no do Nottingham Forest, mas vai o do Palmeiras. Mas é uma convocação dentro daquilo que se tem, dentro daquilo que, enfim, a seleção oferece de limitações, e que acho que fica a expectativa muito mais não em relação a uma renovação abrupta em relação ao que foi o ano passado, que foi muito ruim, mas de um trabalho que consiga criar uma sequência, que consiga criar um senso coletivo que a gente não estava percebendo mais na seleção. E aí o Dorival tem méritos também, né? Assim, pela maneira como ele conseguiu acompanhar os jogadores durante as últimas semanas, pela maneira como ele até viajou para vários cantos para ter esse contato inicial com os jogadores. Isso pode ser muito importante na criação de um senso coletivo, e nisso está um dos grandes méritos dos trabalhos do Dorival, né? Ele sabe
manejar muito bem seus elencos, sabe montar times competitivos. Enfim, algo que se espera numa data FIFA que terá jogos importantes para a seleção, né? Amistosos, nos últimos amistosos da seleção, assim, na última década, geralmente eram com seleções relativamente fracas. O Dorival já começa com um desafio grande, né? Minha primeira impressão da lista foi parecida, foi também, assim, principalmente na defesa, né? Assim, nossa, sério, esse é o melhor que a gente tem. E depois, como disse o Stein, talvez seja, né? É um setor em que realmente a renovação, não só de agora, né? Mas já de alguns anos, é o setor que acho que menos produz realmente esse tipo de jogador, né? Tem alguns desfalques aí também, assim, o Militão tá fora, você tem o Caio Henrique, que poderia ganhar uma chance na frente do Wendel, que já tem 30 anos, né? Até me surpreendi, que é um cara que chega agora, que nunca foi nada muito especial, mas não tem... Assim, a defesa convocada pelo Dorival me chamou um pouco a atenção, e depois também eu pensei que talvez seja isso mesmo que tem. Tem alguns jogadores que parecem meio que um pouco o Dorival deixando um pouco a sua marca, né? Principalmente acho que os jogadores do São Paulo, né? O Pablo Maia no meio campo, o Rafael como terceiro goleiro, tanto faz, mas ele dá uma oportunidade para o Endrick na seleção principal. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho surpreso o que mudou no caso do Paquetá para ele ser convocado em relação a quando ele não foi? Porque a investigação ainda está em andamento, ela não terminou. O West Ham está esperando, tá até meio bravo, né? Porque já está há meses o negócio rolando, e o Paquetá é meio que um jogador que o West Ham pensa em negociar para fazer dinheiro, né? O City estava interessado, acabou abortando por causa da investigação. E agora ele volta. Eu não sei se o Dorival falou na entrevista, tá rolando agora, né? A gente entrou quase depois da convocação, vou até dar uma olhada, mas não mudou nada no caso do Paquetá em relação a quando ele não foi convocado por causa da investigação de apostas, e agora ele tá de volta. Eu gostei da convocação, em especial do João Gomes e do Endrick, acho que são os dois acertos, ainda que o Endrick seja uma convocação que todo mundo esperava. Foi o primeiro nome citado, né? Sei lá, a gente tenta buscar simbolismos, né? O Dorival fala atacantes, Endrick. E acho que, enfim, apesar de ter quase 18 anos, ser muito jovem ainda, é um jogador que eu acho que a seleção tem que contar, porque é um dos lugares que o Brasil já faz algum tempo está com problema, né? Tá com problema para achar esse cara que é a cara do gol ali, um jogador que realmente sacode o setor, inclusive em relação aos que deveriam ser esses caras e já há algum tempo devem algo para a seleção brasileira. Devem sempre no sentido figurado, no sentido da conversa do futebol, que é o Vini Júnior e o Rodrigo. Os caras fazem dupla de ataque no Real Madrid e estão devendo na seleção brasileira. Talvez porque com o Tite, depois com o Diniz, jogam um pouco mais longe do gol do que jogam no Real Madrid, jogam muito abertos, né? Jogaram muito abertos com o Diniz. O Vinícius Júnior até tendo que voltar mais do que deveria. Tô curioso para ver se o Dorival vai fazer dois atacantes. Eu acho que, à exceção do Richarlison, dá para imaginar, vendo essa lista de atacantes, que ele tem essa prerrogativa, ele tem como usar dois jogadores, como foi o Vini e o Rodrigo, como são os dois, né? A dupla de ataque no Real Madrid. O Endrick está mostrando que consegue fazer isso no Palmeiras, e aí você tem um complemento de jogadores que podem abrir o campo. Por exemplo, o Martinelli, puxando essa lista. Mas é tudo novidade. Eu gosto de falar, né, Lobo? Eu acabei de escrever isso. Eu gosto de falar que a nossa convocação, a convocação que a gente gostaria que fosse feita, ela é sempre melhor do que a convocação que é feita, porque a nossa seleção nunca joga, né? Então ninguém nunca vai ganhar da minha seleção. Eu me lembro que eu queria Edmundo e França na seleção brasileira. Eu queria, eu gostava muito do França e o Edmundo era meu ídolo. Aí o Brasil jogou com Edmundo e França. Sabe o que foi? Foi o jogo das bandeiras contra a Colômbia, que a torcida começou a jogar a bandeirinha. Não funcionou, né? Às vezes não, o que tá a nossa seleção nunca joga, então é muito fácil ela não errar. E às vezes funciona, cara. E eu acho que, além dessa questão no ataque, eu quero destacar também o aparente esforço do Dorival Júnior no que tange proteção de zaga. João Gomes e Pablo Maia. Que eram os dois desafogos dele no Flamengo e no São Paulo. No Flamengo e no São Paulo. Me parece que o Dorival tem interesse em fazer um time com essa posição de 5. Que com o Diniz, o Casemiro sofreu, né? O
Casemiro sofreu. Essa coisa da ultra movimentação, vem buscar, mexe pra cá, o Casemiro sofreu. Se o Dorival tá pensando em proteger melhor a zaga, e esses dois nomes eu acho que são acertos, né? O Pablo é um acerto e o João Gomes é um grande acerto, tem mais uma tendência aí que eu quero observar, mas quero te ouvir. É uma boa observação essa em relação a Pablo Maia e João Gomes. Porque se a gente lembrar, o time, mesmo com o Tite, nos momentos, o Tite conseguiu equilibrar o time jogando praticamente só com Casemiro de volante, né? Se a gente lembrar que a Copa do Mundo o Brasil jogou com o Paquetá, né? Era o Paquetá e o Neymar quase sendo um meio-campista, né? Na prática ele não é um meio-campista, mas é quase como se fosse, assim. Então existe uma ideia no Brasil, e eu entendo de onde vem isso, de colocar o time mais ofensivo possível. A gente, quando vai brincar, também tenta pensar em times assim. Mas a gente viu na prática, até acho que menos na Copa e mais depois da Copa, né? Principalmente no time do Diniz, uma tentativa de equilibrar o time que não funcionou. Mas mesmo se a gente lembrar, nos melhores momentos do Tite, o Casemiro sofreu bastante, né? O Casemiro várias vezes, tanto que em 2018 ele acaba suspenso, né? Ele toma um amarelo que o deixa fora do jogo decisivo contra a Bélgica, porque ele era um jogador que ficava muito sobrecarregado. E esse é um problema constante no Brasil, na seleção brasileira, porque a gente tem... Eu acho que o Brasil é um grande formador de atacantes pontas, né? E menos de jogadores de meio campo, e meio campo mais completo, eu digo, né? Não só o 5, né? O que a gente se acostumou a ouvir ou ver como 5, mas também um 8, né? O jogador, o que o Bruno Guimarães está tentando ser um pouco no Newcastle. A gente não tem tantos jogadores de meio campo, ou o que a gente tem feito às vezes é adaptar um cara que é mais meia ofensivo a ser um jogador para atuar ao lado, né, no meio campo central, ali ao lado de um volante. Então essa observação sua é interessante. Assim, eu confesso que o Murilo me surpreendeu. Assim, eu acho que ele é ótimo jogador também, assim como o Bonsa, o Stein. O Bonsa é ótimo jogador? O Bonsa é ótimo jogador. Perfeito. Também. Já joguei com o Bonsa. As pessoas sempre subestimam o Bonsa. Aí quando o Bonsa joga, as pessoas olham. Mas uma das coisas é que o Murilo, quando foi chamado, assim, eu esperava o Murilo do Nottingham Forest. Eu acho que o Murilo do Palmeiras é bom jogador, mas é um tipo de... Mas eu também não acho nenhum absurdo. Nossa, daqui que tá fazendo a seleção. Eu acho que tem claramente um esforço de trazer jogadores brasileiros, assim, que atuam no Brasil, né? Todos são brasileiros, evidentemente, mas que atuam no futebol brasileiro, porque, como sempre, em todo momento de crise, um dos pedidos clássicos, uma das coisas que a gente ouve quando o Brasil está em crise na seleção: geração é ruim. Isso acontece desde os anos 50, pelo menos, que é onde a gente consegue pegar registro. Mas desde os anos 50 falam: futebol hoje em dia é uma porcaria, geração ruim. Outra coisa que se ouve muito, e aí é uma coisa mais dos últimos 30 anos, é essa coisa de tem que convocar jogadores que atuam no Brasil, né? Porque nos últimos 30 anos isso mudou, né? Os jogadores brasileiros passaram a atuar mais fora do Brasil do que no Brasil, né? Os principais jogadores. Então eu sei que esse é um pedido muito forte na seleção brasileira, e eu acho que o Dorival foi até inteligente, porque embora eu ache isso uma bobagem, mas eu não tô lá na cadeira, né? E eu não ouço pressão, e eu não ouço gente como nós perguntando pro cara, enchendo o saco sobre isso. Então eu entendo ele usar posições que são pouco consolidadas, digamos, as laterais, no caso da lateral esquerda, levar o Ayrton Lucas, a zaga, você levar um quarto reserva que atua no Brasil, enfim, você levar esses jogadores que atuam no Brasil, mas que não serão, ou aparentemente, tirando talvez o Endrick, que acho que vai ser titular, mas os outros, assim, o próprio Rafael, convenhamos, assim, vale a pena levar o Rafael, goleiro do São Paulo? Ótimo goleiro, fez uma ótima
uma ótima temporada, mas eu acho que é um pouco para fazer aquela graça de ter sempre um goleiro. Goleiro é uma posição fácil de se trazer do Brasil, né? Porque é onde menos vai ter problema. E a seleção, então, né, Lobo? Ele aproveitou. É uma política, né? Isso, ser técnico da seleção exige uma certa política. Então acho que ele usou, acho que até de forma inteligente. Você pega nessas posições que não vão ser fundamentais, ele não fez o 1 a 11, porque se você fizer uma convocação só com jogadores que atuam no Brasil, para pegar Espanha e Inglaterra, vai sofrer um bocado, porque é evidente, os melhores não estão mais aqui. E o Rafael vai ter 36 anos na Copa do Mundo, né? Acho muito difícil que vai chegar até lá. Mas a seleção acaba sendo... passa por isso, né? A seleção precisa também desse jogador que é complementar, né? Muita gente estranhou, não entendeu, torceu o nariz, rejeitou quando o Felipão tentou Anderson Polga, tentou Gilberto Silva, tentou Kleberson, e no fim das contas os jogadores se tornam importantes, né? O Kleberson se tornou importante, e o Gilberto Silva, quando pós-penta principalmente, jogador importante. Então, algumas peças ali que você coloca, a gente não vai conseguir trazer 11 Casemiros, 11 Vini Júnior, 11... Inclusive a gente não tem praticamente esses jogadores que são um clamor popular incrível, né? Então a gente tem que tentar achar esses jogadores que chegam pequenininhos e a seleção fermenta, né? A seleção dá um jeito desses jogadores ficarem maiores com o tempo. Eu vou falar de Recopa, mas eu vi que você desmutou, Bonsa. Então eu termino seleção contigo. Tá, só umas observações. Primeiro que o Dorival falou na coletiva sobre essa preocupação de reforçar o meio-campo, que você tinha citado, então isso realmente foi algo presente na convocação dele. E o Rodrigo Caetano falou do caso do Paquetá, falou naquelas, né? Ele colocou palavras no ar, mas não falou nada, né? Ele falou que ele segue jogando normalmente, não teve punição, é um atleta de altíssimo nível e que não tem qualquer investigação ou acusação em curso, o que não é exatamente preciso, né? A investigação começou e não terminou. Então, ela ainda está em curso, a menos que é feito e esquecido de avisar que concluiu a investigação e não contou para ninguém. Mas isso ainda existe. Mas, como eu tinha citado o Paquetá, citando a explicação da seleção brasileira, o que me parece é que simplesmente mudou a gestão, né? E eles simplesmente falaram, não aconteceu nada desde então foda-se, vamos levar o Paquetá. Falando sobre a defesa, né? Tinha opções na Arábia Saudita, que o Dorival não levou, né? Você tinha para a esquerda, por exemplo, o Renan Lodge e o Alex Telles, que estão lá. Para a defesa, o Ibanez, que também está lá. O próprio Fabinho, né, para o meio-campo, para essa proteção de meio-campo, também está na Arábia Saudita. Nenhum desses jogadores foi lembrado na primeira lista do Dorival, que não sei se tem uma ligação. Por exemplo, Neymar, eu imagino que se tivesse saudável estaria na convocação e ele joga na Arábia Saudita. Mas esses jogadores que foram presença, né, na seleção brasileira recentemente, fizeram um movimento para a Arábia Saudita e agora não estão na convocação do Dorival. Só para uma rapidinho, no pique. Que eu tinha pensado, o Pablo Maia tá jogando bem, é ótima, é uma boa convocação, eu acho. Mas já que a gente falou de jogadores do Brasil, talvez o Zé Rafael pudesse ser testado também, né? Jogador que tem jogado muito bem nessa posição que a gente falou, né? O Brasil não forma tantos oitos, né? E acho que o Zé Rafael é um jogador que se adaptou muito bem nessa função. Talvez pudesse ser testado. Não acho um absurdo ele ficar fora, também não acho um absurdo o Pablo Maia estar. Mas já que, né, a gente está falando desse tipo de jogador, dessa função, talvez tenha. Mas ele convocou o Andreas Pereira, que faz um pouco essa função no Fulham, né, embora seja até mais ofensivo. Mas enfim, é aquela coisa, né, Yamin? Se você quiser achar absurdos, sempre dá para achar absurdos em tudo. Mas no fim, quase nunca tem absurdos, né? E em última instância, se você não achar nenhum absurdo, você pode falar, mas tinha o time do Zico, né? O time do Sócrates. Você sempre tem. A seleção brasileira, você sempre acha um jeito de cornetar. Batem muito na seleção. Eu acho que a seleção tem que apanhar, mas pelos motivos certos. A seleção, os jogadores, a gente tem o que tem. E tem jogador muito bom. Eu não abro mão de assistir a seleção porque é a minha chance de torcer pro Vini Júnior. E só uma outra questão, reclama muito, né? Bate muito da falta de renovação, né? Da seleção brasileira. E quando o treinador faz uma convocação repleta de novos nomes, cornetam também, né? Então...
Bruno Bonsante, vou te contar uma história rápida, tá? Dia desses, minha namorada chegou, fui assistir. Tava no meio da Copa Asiática de Nações, minha namorada chegou e anunciou: cancelei a Star Plus. Eu falei, pô, você cancelou a Star Plus, mas e a minha Malásia? A Malásia vai jogar. Podia ser um anúncio muito pior. Podia. Aí ela falou, ó, tem muita coisa, cara. A gente tá pagando, a gente tá pendurado em tudo. É Amazon, HBO. Cancelei. Star Plus cancelei e tal. E falei, tá bom, mas vai ser preciso em algum momento, né? E você vê, ontem eu falei com você, né? Eu me desesperei porque eu tinha aqui no celular e saiu do celular e eu precisava pedir, né? Pedir emprestado para assistir o jogo do Fluminense ontem e tal. No fim das contas, a minha namorada falou, puta, tô com peso na consciência, vou assinar de novo. Ela foi e assinou de novo o Star Plus. Informação, @InfoDisney. Teremos data para o fim. Star Plus será encerrado em toda a América Latina em 30 de junho. Eu não sei como é que eu vou contar para minha namorada que ela assinou ontem um serviço que hoje anunciou o fim. Mas depois eu vou entender melhor o que aconteceu. Na verdade, eu não quero falar sobre Star Plus, quero falar sobre Fluminense, que ganhou a Recopa depois de ganhar a Libertadores, encontrou a LDU, exorcizou. Tem jogo, e esse ano a gente teve 2 vezes isso, né? São Paulo e Palmeiras no Mineirão, foi maior que a Supercopa. A ocasião se torna maior do que o campeonato. Fluminense e LDU, principalmente para o torcedor do Fluminense, valia mais do que a Recopa em si. Né? Se a gente estivesse falando de um Fluminense contra Deportivo Cali, era outro tipo de jogo, mas Fluminense e LDU tinha uma questão. E essa questão foi muito bem representada pelo Maracanã lotado e pela maneira, pelo coração que o time mostrou, depois de jogar pedrinha no primeiro tempo, jogou mal, mas no segundo tempo foi no coração, foi na marra, foi nas substituições boas, né? Jogadores bons no banco de reserva que mudam partidas. O Fluminense é campeão da Recopa. Foi assim, a gente não sabe exatamente como lidar com Recopas e Supercopas, né? E isso não é nem só no Brasil, que não é um fenômeno exatamente novo, porque a gente tinha essas competições antes, né? Mas principalmente a Supercopa foi resgatada recentemente, mas na Europa mesmo, assim, é um jogo, é um amistoso, é um jogo para abrir temporada, como é que é? Esse jogo para o Fluminense, esse confronto contra a LDU, ele obviamente tinha importância muito maior pelo significado, né, das derrotas que o Fluminense sofreu para a LDU na final da Libertadores, na final da Sul-Americana. Então, por esse ponto, é uma vitória deliciosa para o Fluminense. Não é da mesma importância daquelas, mas é uma desforra anos depois, num momento de alta, né, da história do Fluminense. A gente... considerando, né, o discurso depois do jogo de ida, que parecia um desastre para o Fluminense, né, até que não foi tão difícil assim dar a volta por cima. O Fluminense acho que mostrou realmente muito caráter e coragem, né, de se manter no seu estilo depois de ter um jogador expulso, numa decisão ruim do John Kennedy, e jogando muito pelos lados, né? Você vê ali, os 2 gols saem por jogadas pelo lado direito. Você viu mesmo no primeiro tempo o Fluminense cruzando muita bola na área, e também destacar a entrada do Renato Augusto, né? Um jogador muito inteligente. Ele entra na metade do segundo tempo, ele participa ali das jogadas do Fluminense que ajudaram na virada do confronto, e é um desses jogadores assim que quando os olhos dele e os olhos do Fernando Diniz se cruzam, né, é como se algo mágico acontecesse, porque é um jogador que tem a inteligência perfeita, né, para jogar no estilo do Diniz, para interpretar o que o Diniz quer dos jogadores, né, para tentar fazer essa engrenagem rodar. E acho que é um Fluminense, né, que ficou um pouquinho mais veterano, mas também consegue uma chave para a temporada do Fluminense é manejar esses veteranos, né? E aí uma entrada do Douglas Costa, uma entrada do Renato Augusto no segundo tempo podem ser sempre muito importantes. Desse título, legal destacar também o Arias, né? Não só, enfim, pelo heroísmo, mas pelo protagonismo em uma conquista tão simbólica para o Fluminense, né? Pensando nesse exorcismo da LDU, ter o Arias como um herói, até porque, assim, acho que o Arias, ele acaba um pouco eclipsado por outros jogadores, né? Pensando em Cano, pensando em Ganso, enfim, pensando em outros nomes mais robustos desse Fluminense, mas o período dele em alta é muito grande, né? Assim, desde 2022, pelo menos, ele faz a diferença pelo Fluminense, muitas vezes teve impacto grande no Campeonato Brasileiro, né? Que não rendeu necessariamente louros pro time,
mas é um cara muito importante, ponto de desequilíbrio, assim, então é bem bacana ver esse reconhecimento, né, esse papel de herói a ele nessa ocasião, ainda que circunstancial, né, pensando que a Recopa exatamente não é tão valorizada, mas que tem esse caráter diferente pelo confronto com a LDU, ter o Arias como essa face principal, acho bem bacana. E assim, a LDU queda também, né, em relação ao que foi o primeiro jogo. Esse segundo jogo a LDU basicamente não conseguiu ameaçar a meta do Fábio, e fiquei impressionado como, mesmo com 1 a menos, o time foi inócuo, né, assim, não criou basicamente nada, teve, com 1 a mais no caso, né, teve muita dificuldade para criar mesmo depois da expulsão. E aí vai muito isso do Fluminense, né? O Fluminense teve muito volume, até acho que questão de finalização teve muita dificuldade, né? Pensando que no primeiro tempo até conseguiu exigir algumas defesas, mas no segundo tempo errou algumas bolas também, enfim. E aí você ter o Arias nesse papel principal acaba sendo o cara que compensou tudo isso e compensou também o coração do Fluminense para, enfim, deixar para trás esses traumas, né? De pelo menos em relação a esse período glorioso do Fluminense atualmente nas competições continentais. A gente ainda vai falar de Libertadores, né? Tem Botafogo, tem Red Bull, tem o Nacional querido, porque não tem outras coisas para falar no futebol do continente. A Libertadores num mata-mata importante, embora na minha opinião não deveria ter essa fase, mas já que ela tem, a gente tem que abrir os olhos para jogos que foram interessantes, confrontos interessantes, mas de fato toda essa relação, né, do torcedor do Fluminense com esse time específico e a Libertadores em si é uma ponte com aquele time. E é engraçado, né, Mate, porque eu me recordo de quando a gente fez o meu time de botão do Fluminense, vice-campeão da Libertadores, o torcedor do São Paulo não quis ouvir, porque o São Paulo perdeu, né, no último lance. Foi muito traumático aquela classificação do Fluminense em cima do São Paulo para o São Paulino. E o torcedor do Tricolor Carioca também não queria ouvir o podcast. Foi um podcast que geralmente a gente conta com isso, né? Quando a gente fala de um time, que o torcedor desse time passe a palavra para frente. Que nada, esse podcast ninguém quis ouvir. Eu vou ficar de olho nas estatísticas para ver se hoje, se agora vai ter torcedor do Fluminense ouvindo o dito cujo. Foi bonita a classificação, a conquista do Fluminense ontem, e é bonito ver caras com a experiência de um Marcelo, de um Renato Augusto entrando com contexto de jogo, né? com coisa para queimar, com lenha para queimar ainda. O Renato Augusto acho que teve um 2023 muito desestimulante, né? Ele carregou nas costas muitas vezes um Corinthians que estava perdido e parecia não querer muito se encontrar. Tinha alguns colegas ali do Renato em campo pareciam que não estavam a fim de se encontrar mesmo. E o Renato merece, né? O Renato merece uma bola redonda, né? O Renato merece tocar uma bola redonda e devolver e receber de volta uma bola redonda. E você vê como jogou bem, né? Como entrou bem, como entrou interessado no jogo, participativo, o famoso entrando na área, pisando. Logo que ele entrou, ele teve a chance de fazer um gol, ele recebeu a bola da linha de fundo e bateu de primeira, a bola passou por cima do gol, e foi uma jogada bem semelhante, mais ou menos no mesmo lugar do campo. De novo, o Renato Augusto entrou naquele lugar do gramado, naquele lugar da área, só que dessa vez, em vez de chutar pro gol, ele se antecipou e sofreu o pênalti. Mas talvez seja coincidência, né? Um jogador vindo do segundo tempo e criar duas chances no mesmo lugar do campo, né? Talvez não seja o treinador que sabe fazer substituições de maneira bem estratégica, um treinador que sabe muito bem motivar os seus jogadores, porque a gente fala muito do quanto o Diniz é competente com as suas ideias, os seus valores táticos, apesar de todos os riscos que corre. Mas às vezes, de tanta gente falar isso, a gente deixa de lado essa observação, né? O Diniz mantém um elenco muito motivado e que agora tem jogadores que passaram por desmotivações, né? O Douglas Costa tem um histórico aí no Grêmio, enfim, um cara que se desmobilizou dentro do Grêmio. O Renato Augusto estava desgostoso da vida no Corinthians, aparentemente. Chegaram no Fluminense,
compraram a briga, compraram a história e fazem parte da conquista dessa Recopa, porque eles entraram e mudaram o jogo. Até eles entrarem, até a substituição tripla que o Diniz fez, o jogo não tá... A gente estava naquele momento que o estádio estava começando a dar aquela esfriada. A esfriada do medo, da percepção de que ia ser mais difícil a bola entrar nos últimos 20 minutos do que seriam nos primeiros. Deixa eu falar de KTO com vocês. KTO.com é o endereço. A KTO é um site de apostas esportivas que é parceira da Central 3, do podcast Meio Campo e de todos nós. E da comunicação independente. Você vê a KTO ao lado de muito comunicador independente por aí. Você, se for fazer apostas esportivas, faça na KTO, é a nossa sugestão, e faça sempre com responsabilidade. Só aposte aquilo que você pode perder. Não aposte sentindo reflexos de vício ou coisa parecida. Apostas esportivas servem para você se divertir, não mais do que isso. Toda quinta-feira o Bonso e o Lobo trazem dicas e você vai com eles se você quiser. Se você não quiser, Felipe Lobo, ninguém é obrigado, né? Suas dicas, por favor. Vamos lá, então. Bom, fim de semana tem algumas coisas interessantes, mas um dos jogos que acho que vale ficar de olho nesse fim de semana é Napoli e Juventus. O Napoli se recuperou bem aí durante a semana, né? Jogos atrasados por causa da Supercopa italiana. Inter e Napoli jogaram, o Napoli goleou, né? E foi meio a recuperação do Kvaratskhelia, o Ozenhen, que continuava bem, né? Mas o Kvaratskhelia teve uma variaçãozinha aí de atuações. Então, Napoli e Juventus deve ser um jogo bem interessante. E aqui, a vitória do Napoli em casa está pagando 2,40. Eu sei que o Napoli faz uma temporada pior que a Juventus. A Juventus é um time consegue resultados melhores, mas é curioso porque a Juventus é um time que joga mal constantemente, assim. É um time que venceu muito nessa temporada, mas raramente vence convencendo, assim, um ótimo futebol, dominando o adversário ou impedindo muito o adversário de jogar, realmente tendo controle do jogo. Então acho que a vitória do Napoli aqui tá pagando interessante, é favorito, né? A Juventus tá pagando 3,20 para vencer. Então esse é um aspecto interessante. Um outro que aí aproveitando a boa fase da Inter contra o Genoa, a Inter vai jogar em casa, e aí a vitória não paga muito bem, porque a Inter está ganhando com constância, ainda mais contra adversários do meio para baixo da tabela, mas mais de 2,5 gols está pagando 1,73, que é uma cotação boa. A Inter está fazendo muitos gols nessa temporada, né? Então 1,73 para mais de 2,5 gols é uma cotação bastante boa. Então ficar com essas duas dicas. Tem do Milan e Empoli também, mas Milan e Empoli eu não achei muito atraente, então fica para depois, vai ficar na próxima semana. Bom, na Premier League tem Burnley e Bournemouth, dois times estão lutando lá embaixo, tem propostas um pouco mais ofensivas e escassez de qualidade na defesa. Então é um jogo que eu acho que pode tender a gols. É o terceiro confronto entre os dois times essa temporada. Eles jogaram também pela Copa da Inglaterra. Os outros dois jogos eram over, né? Foi um 2-1 e um 4-2. E eu acho que o over 2,5 está a 1,69 nesse momento, que eu acho até uma cotação boa, considerando a natureza dos dois times. Um outro jogo que eu achei interessante é Atlético e Barcelona, né? A gente já falou disso na outra vez que o Atlético e Barcelona se enfrentaram na Copa do Rei, que a cotação estava alta a favor do Atlético, jogando em casa, e tá novamente, né? Tá 2,83 para o Atlético, que ganhou aquele jogo na prorrogação, e acho também que é alto demais. E, de novo, eu, nessas cotações muito altas, prefiro pegar o empate que envolve a aposta, que tá 2,05, aí você tem uma proteçãozinha. KTO.com, um beijo e um abraço para todo o time da KTO. Aposte para se divertir. E vamos em frente com o podcast Meio Campo. Ô, Matias Pinto, você conhece uma pessoa chamada... Eu ia fazer uma vírgula do Meire da Brasil. Vocês conhecem... Qual era o nome da mulher mesmo? Janine Anhes. Uma mulher chamada Janine Anhes. Eu vou te perguntar se você conhece Mariana Lauro Sodré Santoro. Não conhece, né? Pois saiba você que ela é a leiloeira das letras do estádio do Morumbi. Tá no nome dela. Tô aqui no site do leilão virtual.
O S de São Paulo tá em R$ 3.500. O A com o tio tá em 2.000. E o O... Esse é especial. Esse é vala. Esse deve ser o mais caro. E o O tá 1.700. Aí... Daí tem vários Os, né? Não dá pra saber qual é qual. Não, é que tem... tá na ordem. O O de São... É o primeiro O. O primeiro O. O do São tá 1.700. Entendi. O O do Paulo tá 1.600. Olha só que discriminação. Cara, eu vou dar um lance, Eu vou dar um lance no P. No P de Paulo, tá 2.450. Eu vou pôr aqui, uns Caraminguás. O São Paulo, pra quem não sabe, o São Paulo tá vendendo o letreiro do Morumbi, porque agora virou Morumbis. E aí mudou o letreiro e as letras. Curioso é que o contrato é de 3 anos, né? Mas aí compra de volta, compra outro letreiro, né? Não sei, acho que devia manter o letreiro antigo caso... LED, cuzão. Hoje em dia é tudo LED. LED. Traz uns LED loucos lá, Leonardo Braga, um abraço. Fernando Andrade, um abraço. André Brasilevski, um abraço. Renan Silva, Jefferson Augusto, Wagner Cavalcante, Luiz Fabiano, Evair. Eu vi a pergunta aqui, Casemiro ou Mauro Silva, né? Mauro Silva, o Matias. Eduardo Stalin, beijo pra você. Doug Santoro, Jefferson Augusto e... Renan Silva Oliveira lembra aqui, né? Abre aspas, vamos ver se o Bonsa tem boa memória. Quem é o autor dessa frase? Letras juntas formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Frases juntas formam e concatenam uma ideia. As suas ideias são apenas palavras. Palavras são opiniões. Fecha aspas. É brincadeira, hein? Não lembra, né? Não lembro. Paulo Autuori. Paulo Autuori. Isso é uma coisa de maluco. Esse é um pensador. Isso é uma coisa de maluco. Com aquela voz ainda. Zé Pereira sempre presente. A mim, o Conte Verde fez um quadro chamado Convocação do Povo, exatamente para ter um parâmetro dos nomes com mais apelo popular. É muito bacana para termos noção de qual futebol é mais consumido. Buscarei, verei essa lista, Zé Pereira. Um abraço para você. Vale olhar, tá no YouTube. Não, só para sugerir, tá no YouTube do Conte Verde. Eles fizeram naquele lugar de Curitiba que tem nome, esqueci o nome, Boca do Inferno, Saco do Capeta, sei lá o nome. Saco do Capeta. Nesse lugar. Eu não vou nem jogar no Google, pra mim é Saco do Capeta. Pô, tá louco. Boca Maldita. Boca Maldita, porra. Meio frustrante, né? Boca Maldita, meio frustrante. Do Saco do Capeta pra Boca Maldita é um downgrade. Eu gosto muito de um bar aqui em São Paulo, em Pinheiros, que é o Cu do Padre, porque fica atrás da igreja. Fica atrás da igreja. É bom, hein? É bom. Batidas bom muito bar. boas. Muito bom do bar. Senhoras e senhores, Botafogo e Red Bull Bragantino farão 2 partidas de estremecer a República Federativa do Brasil. Não porque tem torcidas de 150 milhões de pessoas e aí uma contra a outra você teria toda a população brasileira. Não é isso. Principalmente do lado do Bragantino. São poucos torcedores, mas tem uns fiéis ali em Bragança e tudo mais. O fato é que pro projeto das 2 equipes, não ir para a fase de grupos da Libertadores é um desastre. E a gente vai ter um jogo realmente, né? É o tipo de jogo... Eu acho até que o jogo pode ser ruim, porque são 2 times que, enfim, pelo menos na primeira partida ali, o jogo tende a ser mais fechadão. A minha dica KTO aí, né? Poucos gols no jogo de ida, é o meu palpite. Mas que tal para vocês? Botafogo e Bragantino valendo vaga na Libertadores. O Botafogo classificou dando um sacode no Aurora para lavar a alma e dar uma melhorada no ambiente. E o Bragantino classificou num jogo horroroso. O segundo tempo, eu assisti pelo menos, foi horroroso. Um 0-0 duplo ali, classificação nos pênaltis. Agora vai ser interessante de assistir, justamente porque eu acho que o time do Bragantino piorou, né? Do Red Bull Bragantino não mostrou grandes coisas, mas a pressão vai estar em cima do Botafogo, né? Porque foi o time que brigou pelo título brasileiro, escorregou, acabou no formato antigo. Se fosse do jeito que a gente gostaria que fosse a Libertadores, pelo menos eu, que é ter 4 só, o Botafogo tinha ficado fora, né? E aí, claro, não é nada contra o Botafogo, eu acho que tem 6 vagas, é muita vaga pro Brasil, né? Mas enfim, e agora fica nessa berlinda, né? Então pro Botafogo vai ser um jogo muito importante e joga primeiro em casa, né? O que
vai criar uma certa pressão para o jogo de volta ali em Bragança. Eu acho que o Red Bull Bragantino joga com muito menos pressão, não só por a questão de torcida, mas justamente porque eu acho que é um time pior mesmo, não conseguiu manter um nível de futebol bom, como a gente viu no último ano. Mas eu acho que tem tudo para ser divertido, assim. Aliás, os confrontos da Libertadores nessa próxima fase acho que vão ser interessantes, né? Acho que eles têm alguns confrontos curiosos. A gente viu o Nacional Querido passando, né? O Nacional Querido, que foi um time que fez muito sucesso naquela Libertadores de 2014, né? Que teve muitas surpresas ali na fase final. Foi quando o Bolívar chegou na semifinal. Mas acho que vai ter uns confrontos o defensor bons, né? do Arrascaeta. Então o defensor do Arrascaeta também chegou naquela... E a gente vai ter... O Palestino passou, né? Vai enfrentar o próprio Nacional do Paraguai. O Always Red, que lá em El Alto, né? É um time perigoso. Vai pegar o Nacional do Uruguai, que é o nacional mais tradicional aqui da América do Sul. E o Sportivo Trinidense do Paraguai também pega o Colo-Colo, outro time tradicional, campeão da Libertadores. Então acho que tem uns confrontos legais aí. O Trinidense que é o único estreante que sobreviveu, né? Porque os outros dois, que era a Academia Puerto Cabello e o Águilas Douradas, né? Justamente foram eliminados nessa fase anterior, né? E surpresa também do El Nacional, né, ter sido eliminado pelo Sportivo Trinidense, né, em casa, né, jogando em Quito. O El Nacional que passou, né, por uma crise recente aí, braba, né, o time ligado às Forças Armadas do Equador, chegou a ser rebaixado, né, não disputava a Libertadores desde 2017, quando foi eliminado pelo Atlético Tucumã, naquela loucura, né, que o Atlético Tucumã chegou atrasado na capital equatoriana, teve que jogar com o uniforme da seleção sub-20, porque o uniforme não veio no mesmo voo, enfim, o ônibus foi correndo com o embaixador argentino escoltado pela polícia para chegar a tempo. Então o El Nacional não disputava o Libertadores desde aquela condição e cai de novo, né, para um outro estreante, né, constatando, né, com o momento atual do futebol equatoriano, né, que consegue aí chegar longe nas competições continentais, clubes, né, como a própria LDU, o Independente Del Valle, o Barcelona de Guayaquil, que estarão presentes, né, na fase seguinte, já que o Equador não tem mais clubes nessa pré-Libertadores, né. O Colo-Colo também não teve dificuldade para eliminar o Godoy Cruz, né, ganhou o primeiro jogo em Mendoza, empatou a volta. E em relação ao confronto brasileiro, né, por conta, né, desse cruzamento, a gente vai ter mais uma eliminação de um representante do país nas fases preliminares consecutivamente desde 2018, né? Tem pelo menos sempre um clube brasileiro foi eliminado na famosa pré-Libertadores desde a Chapecoense em 2018. Dessa vez não vai ser diferente porque os dois acabaram se cruzando. O Always Red administrou, né? Jogou na altitude primeiro, conseguiu o resultado e administrou a sua vantagem, classificou sem sustos contra o Sporting Cristal. O Cauteruccio, né, que é o grande artilheiro da temporada. É uma loucura. É uma loucura, de fato. São números que não fazem o menor sentido. É o tipo de time que você não quer, você tem, vai chegar bem no jogo em casa, mas é o tipo de viagem que você não quer fazer. Agora, acho que a grande zebra dessa fase, de fato, aconteceu na Colômbia. Acho que a gente não tem um outro jogo para colocar do lado, né? Acho que esse ainda mais pelo placar que foi, né? Foi um sacode, né? Foi... O Atlético Nacional vem enfrentando aí uma crise, né, nos últimos tempos, né, e o Nacional de Assunção não tomou conhecimento, né, atropelou
a equipe colombiana, que havia sido campeã, né, na temporada passada da Copa Colômbia, por isso que estava nessa instância, porque não fez uma boa temporada no campeonato colombiano, e num placar agregado de 4-0, né? Não tem e com isso, né, com essa eliminação precoce, nem para a Sul-Americana vai, né? O Nacional agora só vai ter o calendário local à sua disposição. Aí só para ressaltar os números do Cauterucci, né? O Nico Rodrigues perguntou se é aquele Cauterucci, o ex-São Lourenço, né? Consagrado principalmente naquele time São Lourenço que foi campeão da Libertadores. Ele está com 17 gols em 7 partidas pelo Sporting Cristal. Nem o Haaland fez tanto gol em 2024. É um negócio dos anos 30, assim, né? Não tem comparação. Não, 5 jogos no peruano, fez 3 gols, 2, 2, 3, 3. Tipo, ele não foi nem 1 gol e 5, sabe? Tipo, ele tá fazendo 2 no mínimo em toda a rodada. Os confrontos da terceira fase, que é a última antes da fase de grupos, Botafogo e Bragantino, Nacional do Paraguai e Palestino, Always Red e Nacional do Uruguai, Sportivo Trinidense e Colo-Colo. Bonsa, na KTO hoje, assim, você tem 20 mango. Vai de Botafogo ou vai de Bragantino? Eu vou de Bragantino, assim, porque acho que o ano passado acho que ainda pesa um pouco no Botafogo. Embora, é até engraçado, né? Assim, você demite o treinador depois de um empate por 1-1 e aí do jogo seguinte você faz 6-0 do time que empatou por 1-1, né? Tipo, mas enfim, provavelmente houve outros motivos também, né? Não foi só pelo tropeço na Bolívia que o Thiago Nunes foi demitido do Botafogo. Mas acho que assim, o trabalho do Red Bull Bragantino, embora a classificação não tenha sido tão brilhante, né? Foi 2-0 e vitória nos pênaltis, tá mais sólido nesse momento, tá um trabalho mais longo, mais, né, encorpado, e acho que ainda pesa no passado, no psicológico dos jogadores do Botafogo, mas eu acho que é um confronto bem equilibrado, né? Eu precisando apostar, né, sendo colocado na parede pelo apresentador dessa maneira, eu iria de Bragantino, mas por uma margem pequena. E uma curiosidade também, né, que o Júnior Santos, em 2 gols, em 2 partidas nessa Libertadores, já se soma como o maior artilheiro do Botafogo na competição, né? Porque eu acho que justamente esses recordes eles vão acabar sendo quebrados porque os clubes brasileiros estão jogando mais, né? Do que no passado, né? Mas pensar, né, que Botafogo de Garrincha, de Jairzinho, não tem tanto lastro na principal competição continental, porque também era um outro momento, né, do futebol brasileiro em relação ao resto do continente, mas porque classificavam poucas equipes também, né? Pois diga lá, Lobo. Não, é que a gente você falou tem vaga demais na Libertadores, essas fases preliminares talvez não deveria existir e tudo, mas eu acho que a solução da Conmebol é melhor do que a da FIFA, que aumentou o número de vagas na fase de grupos, né? Eu acho que se a FIFA tivesse feito esse caminho, digamos, mais seleções vão para a repescagem mundial, e aí vai para a repescagem mundial, e aí, sei lá, a Copa é em junho, então em março, a data FIFA de março vai ter um torneio com ida e 2 jogos aí. Você imagina que loucura? Então, e aí pode ser qualquer continente. Não tem repescagem na Europa, América do Sul, assim. É todo mundo junto e é loucura total. Bolívia e Suécia. Nova Zelândia e Curaçao, sei lá. Que vai fazer essa loucura aí. E aí seria interessante, mantém 32 na fase de grupos e faz esse pega pra capar. Eu sempre falo, né? Se tivesse copiado o modelo do Mundial de Basquete, que a seletiva do Mundial de Basquete, a repescagem do Mundial de Basquete, às vezes tem jogo melhor que a Copa, né? Porque é uma loucura tão grande, né? Seleções pesadas e tal. Faria um imenso bem as eliminatórias, né? Já que tem muita vaga, pelo menos que fosse vaga na repescagem, né? Esse modelo é melhor. Também é melhor do que o da UEFA, que também vai inchar lá o calendário cheio de uma fórmula que a gente vai ter que explicar 50 vezes e ninguém vai entender. A gente, para falar de Brasil,
Aliás, você viu a esposa do Ezequiel Palacios? Não, que rolou tem? essa conversa aí, parece que o Excel, né? O Ezequiel, ele quer vender a medalha e tal, e a esposa falou, pô, ele não jogou, então ele não tem apego ele quer vender a medalha de campeão do mundo. Ô, louco, Paulinho Majestade. Meteu o Paulinho Majestade. Pô, não joguei mesmo, não tem valor, eu achei uma história... Nossa. Mas ela fez uma live, né? Pô, todo mundo abre Instagram hoje pra falar, né? O que mais tem? E ela falou em algum desses lugares aí. A gente terminou com isso, tá, Matias? A gente terminou a América do Sul com essa grande informação da minha parte aqui. Exatamente. Uma andadinha rápida, no momento KTO a gente já falou de Inter de Milão, por exemplo, né? Nas dicas, a ótima fase da Inter de Milão. Muito forte no caminho para o título. A gente tem a final da Copa do Rei decidida, teremos Atlético de Bilbao e Mallorca. E o Haaland, né, que na KTO me deu um dinheirinho, eu coloquei gols, só que eu não coloquei 5 gols, né, eu poderia ter colocado, eu ia ter ganhado uma grana, mas não dava para saber. Que ele ia marcar um golzinho, a gente já sabia. O cara fez 5 gols e 4 no primeiro tempo, foram 5, 4 no primeiro tempo e 1 no segundo, confere? Eu acho que foi isso, né? Foi por aí. Eu acho que foi isso. No primeiro tempo, pelo menos 4 ele fez. Não sei se foi os 5 também. Mas foi coisa de louco. Pra gente terminar, o Bonsa falou no começo do programa que a gente ia voltar ao assunto. Quero ouvir você, Leandro Stein, sobre Paul Pogba. Mesmo que ele volte a jogar daqui 4 anos, ou mesmo que de repente ele consiga recorrer e essa pena de 4 anos por doping seja diminuída, hoje o resultado da punição que ele sofreu é esse. A gente olha para o Pogba colocando ele no pretérito passado, né? E não sei, né? Não faz muito tempo que ele foi destaque numa final de Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. O fato de ele não ter rendido no Manchester United talvez diga sobre ele, mas também fale sobre o Manchester United. A gente tem muita pressa de colocar os jogadores nos seus potinhos, né? Nos seus devidos lugares. Mas eu sei que aqui eu estou diante de especialistas que não fazem isso. Então queria te ouvir sobre Pogba para a gente ir embora hoje dessa edição do podcast Meio Campo. Beleza. Só do Haaland foram 3 no primeiro tempo e 2 no segundo tempo. Perfeitamente. E assim, essa discussão sobre o Pogba, ela me incomoda em alguns aspectos, principalmente pensando o que a gente exige dos grandes jogadores. Porque, assim, acho que no fim das contas, a régua, muitas vezes, né, no futebol atual, é Cristiano Ronaldo e Messi, que estão 16, 17, 18 anos jogando num nível absurdo, com mídia muito alta, né? Mesmo que Cristiano Ronaldo e Messi tenham saído da Europa, eles ainda estão no centro dos holofotes, produzindo mágica constantemente, e parece que só essa régua basta para comparar os outros jogadores, né? E a gente perde um pouco essa noção de que tem caras que vão ser muito bons durante 5 anos, mas não necessariamente vão ter uma carreira deslumbrante. Acho que o Pogba entra nisso, né? Se a gente pensar no período dele na Juventus, foi excepcional. No Manchester United ele não entregou aquilo que ele poderia, né? O que se esperava, o que se investiu, e aquilo que ele tem talento, mas ele fez 2 baitas Copas do Mundo, né? Pensando que em 2014 ele surgiu como uma das revelações, em 2018 ele fez um campeonato excepcional. Na minha opinião, ele foi o melhor da final, mas fica um pouco essa exigência, né? Do que se quer de um jogador, de um grande jogador. Concordo, o Pogba poderia ter entregado de uma maneira mais constante se ele tivesse outro tipo de postura, mas enfim, é uma escolha de cada um. E acho que vale também a gente apreciar um cara que durante algum período menor aparece num nível de excelência absurdo, mas não consegue ser constante por uma década, não consegue ser constante por 15 anos. A gente ainda pode colocar um cara desses numa prateleira dos grandes, né? Não acho que o Pogba vai entrar, por exemplo, no nível de Modric, Kroos, Iniesta, Xavi, para falar alguns nomes desses. Mas é um cara que a gente pode lembrar com, assim, de uma maneira respeitosa por aquilo que ele entregou no auge, de uma maneira mágica por aquilo que ele fazia, de qualidade técnica, né? Acho que até por postura, o Pogba era um cara muito especial por ser esse jogador de atuar de cabeça erguida, de saber passar a bola, de ter um grande domínio. Talvez, assim, comparando muito mal
talvez o mais próximo do Zidane, assim, na seleção francesa em relação estilística, né? Assim, não necessariamente em tudo que o Zidane e no monstro que ele se transformava nas finais. Mas o Pogba teve um auge considerável em grandes competições. E assim, tem grandes jogadores do passado que muitas vezes o cara teve um pico muito alto numa grande competição, a gente exalta até hoje, mas que não foram constantes na carreira, que não tiveram mais do que 2, 3 anos no auge. Então acho que vale assim, a gente apreciar diferentes tipos de jogadores. Eu ia fazer a comparação com o Kanté, porque acho que também é um caso assim, de período parecido, porque o Kanté também não tem uma carreira tão extensa, né? Considerando que o auge dele claramente já passou até pelos problemas físicos todos. O Kanté de 2016 até 2021 foi inegavelmente um dos melhores volantes do mundo e cavou seu lugar entre os melhores da história, também pelo papel na seleção francesa, também por todo o absurdo, né, o surrealismo ao redor do Leicester, também por aquilo que fez no Chelsea campeão da Champions. Mas, por exemplo, não é um cara que acho que a gente vai ter tanta cobrança sobre ele do que em relação ao Pogba por conta, sei lá, entre aspas, da falta de comprometimento e tudo isso. Obviamente são situações bastante distintas, mas são jogadores que a gente pode apreciar como alguém excepcional dentro do seu contexto em recortes menores. E até acho que às vezes a gente pesa a mão, né, nesses virtuosos, em querer que esses caras virtuosos durem a carreira inteira, quando às vezes um bom artista às vezes faz um grande disco, 2 grandes discos. Então acho que vale a gente apreciar e saber contextualizar. Acho que no futebol muitas vezes falta isso, né? Essa falta de mentalidade para entender o período e contextualizar o que aconteceu. E o Pogba vai depender dessa contextualização, vai depender de admirar, sim. Ele foi um cara muito grande na seleção francesa pelas grandes competições e pela Copa de 2018, que foi um cara que estourou e teve seus momentos de brilhantismo, sobretudo na Juventus, mas que, enfim, apesar dessa qualidade técnica, apesar de tudo, não chegou tão longe, mas nem por isso é um lixo e nem por isso vai ser superestimado. Senhoras e senhores, este foi o podcast Meio Campo de 1º de março. Feliz março para todos vocês. A gente volta na segunda-feira com mais uma conversa. Certo, Mati? Certo. Segunda-feira, a partir das 17 horas, estaremos aqui novamente. Beijo, Lobo. Um beijo. Até segunda-feira. Beijo, Bonsa. Beijo, até segunda. Beijo, Leandro Stein. Tchau, tchau. Beijo. Só um último registro que acho bem legal. A Union Saint-Gilloise volta à final da Copa da Bélgica depois de 110 anos. A história é absurda. Antes tarde assim, do que nunca. Se o Athletic Bilbao, o pessoal está prestando atenção porque tem uma grande chance de conquistar o título que não vem desde 84, né? Enfim, passando pela maneira como passou por Barcelona e Atlético de Madrid, uma final bem interessante também contra o Mallorca. A União Saint-Gilloise chegar na final depois de 110 anos é sensacional. Pode ganhar o campeonato belga também, está liderando. E vai ter a final contra o Royal Antwerp, que é um time que também se reconstruiu nos tempos recentes, mas conseguiu encerrar um jejum de quase 30 anos na Copa da Bélgica em 2020 e depois foi campeão de novo na temporada passada da Copa da Bélgica, além do campeonato belga. Então a final bem curiosa essa que se definiu. Valeu, gente, até segunda. Valeu, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.